Um cristão viajando no deserto deste mundo, indo, apoiando em Cristo. Parte 3, 5 de março de 2024. B. Um mistério para eles mesmos. Sim, tantas vezes que eles não sabem o que fazer de si mesmos, em que classe se classificar, se de santos ou pecadores. Salmo 139, 23, 24. Um verdadeiro cristão é de fato um feixe de mistérios. Ele na terra e sua cabeça no céu, mas realmente e verdadeiramente uniram. 1 João 15:5. Crucificado com Cristo, mas vivo vivendo. Ainda não ele, mas Cristo vivendo nele. Gálatas 2:20. Não vadiando, mas trabalhando. Mas não ele, mas a graça de Deus com ele. 1 Coríntios 15:10. Ele é um homem de dois princípios contrários, tendo uma vontade e não uma vontade para uma e a mesma coisa. Ele peca, mas não é ele. Romanos 7:17. Ele tem muitas manchas e manchas nele, mas é tudo justo. Cânticos 4:7. Preta, porém formosa, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Capítulo 1:5. Querendo muitas coisas, mas completas. Colossenses 2:10. Não é de admirar que tal pessoa esteja em forma de admiração indagada sobre: quem é este? 3. Darei as razões do ponto, que o verdadeiro crente é um mistério, uma visão estranha no mundo. 1. Porque eles são tão diferentes do mundo, eles são como pássaros salpicados entre o resto. 1 Pedro 4:4. Eles são lançados no novo molde da regeneração e são conformados com o mundo. Romanos 12:2. Eles têm outro espírito do que o espírito pelo qual todo o seu povo e a casa de seu pai são atuados, que molda toda a sua conversa em uma forma bem diferente da deles. Números 14:24. Assim, a dessemelhança entre eles os torna uma visão estranha. 2. Por que eles são tão diferentes de si mesmos em tempos passados? Saul entre os profetas era uma visão estranha. 1 Samuel 10:11. Mas a graça de Deus faz uma mudança mais maravilhosa em um homem do que ele era antes. Como aparece em Saulo entre os apóstolos. 1 Timóteo 1:12-13. Que mudança observável houve! Aquele que perseguiu os santos em tempos passados, agora prega a fé que uma vez destruiu. Gálatas 1:23. A graça faz cordeiros de leões, expulsa o diabo mudo, para que aqueles que não se importavam em orar, pregar e etc. Mas todas essas coisas eram fardo para eles. Eles não podem viver sem eles. Faz um novo coração, uma nova vida, um novo homem, todas as coisas novas. 2 Coríntios 5:17. 3. Porque são muito raras no mundo. Eles são apenas aqui e ali para uma maravilha. Jeremias 3:14. A multidão no mundo prefere o deserto a Sião e fica quieta em sua terra natal e não vai embora com Cristo. Eles têm o chamado do Evangelho, são cortejados para se igualarem em Cristo, mas eles pensam que os convites do Evangelho são apenas histórias ociosas e eles têm seus próprios amados no deserto, dos quais eles não se separarão por ele. Alguns dizem com a boca que o tomarão e assinam com a mão as ordenanças solenes. Mas não é um jogo, pois seus corações nunca foram verdadeiramente para isso. Então eles também ficam sentados e não sobem com ele do deserto, mas seus cadáveres caem ali. De modo que aqueles que estão subindo do deserto, sendo tão raros, são uma visão estranha. A. De informação. Informa-nos que 1. As almas sérias não precisam achar estranhos
se elas se tornarem uma maravilha para muitos. Salmo 71:7. Eles não estão preparados para subir com Cristo do deserto, que não se contentam em se tornar uma maravilha do mundo para ele. Eles devem ser tolos por Cristo, que serão sábios. Marcos 8. Quem se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, dele também se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Os homens mundanos se perguntam com seriedade agora: o que torna os santos tão bons em pontos de verdade e santidade? Mas essa maravilha não vai durar muito. O mundo logo verá que eles tinham uma boa razão para tudo isso. 2. O mundo não é um espectador ocioso daqueles que se entregaram a Cristo e professam segui-lo? Eles tomam conhecimento deles e têm suas perguntas sobre eles. Comunicantes, cuidem-se. Muitos olhos estão de você quanto à sua caminhada posterior. O olho de Deus está em você. Os olhos do mundo estarão sobre você. Eles perceberão se você vir as costas para o mundo, os caminhos e maneiras dele, ou até mesmo ficar quieto consigo mesmo como antes. 3. Aqueles que andam segundo o curso do mundo continuam filhos da terra, não desviando para o céu no teor de sua vida e conversação. Não são desposados com Cristo, embora lhe tenham dado a mão. Não lhe deram um coração. A sinceridade de sua aliança com Deus deve ser agora ser provada por sua caminhada posterior. Se Deus é seu pai, volte para a casa dele. Se Cristo é seu esposo, afaste-se dele pelo deserto e não fique para trás. A amizade do mundo é inimizade com Deus. Amém. Tem continuação. Glória ao teu santo nome, Senhor Jesus Cristo. Amém.